Então, enquanto o Rafael aparece aí para vocês, eu vou brevemente introduzir o restante da nossa sessão de hoje, do seminário Propur 50 anos. Como eu disse anteriormente, seminário planejado, cuidadosamente trabalhado, com esforço pela comissão do Propur, para ser realizado a partir de março, de forma presencial. Vamos até a última quinta ou sexta-feira, dia 19 ou 20 de março, assim, com a esperança, expectativa que as coisas ainda pudessem seguir a sua normalidade. Agora vamos botar aspas na normalidade. Não foi possível, então aí fizemos um esforço para transformar, né, aproveitar os convidados como o Rafael, que já tinham generosamente se participar, passar para esse formato digital, online, que tem funcionado excelentemente bem nos últimos tempos. Vocês devem ter assistido diversos webinars e eventos e bate-papos, reuniões, teleconferências. Está sendo um aprendizado interessante para a gente. Então, vamos dar início à sessão de hoje, dizendo que o Rafael, que é doutor em Geografia pela Universidade de Oxford, mestre em Demografia e bacharel em Sociologia, respectivamente pela Unicamp e a UNB. Então, é um perfil de cara, eu já digo, muito interessante, que transita por essas três áreas, né? Geografia, Sociologia, Demografia, que tem tudo a ver com o nosso problema urbano, nosso tema da cidade, o que eu procuro, e com o planejamento urbano, propriamente dito, como ciência, como prática, como área, né? Então, o Rafael concluiu o seu doutorado lá no Transport Studies Unit da Universidade de Oxford, orientado pelo Tim Schwanen, que é um excelente pesquisador também, com uma obra muito grande e interessantíssima sobre diversos aspectos da mobilidade, do transporte. Eu tive a coincidência de encontrar e conhecer pessoalmente o Rafael. A gente já tinha trocado alguns e-mails e tal, e convivido na arena digital por listas de discussão. O Rafael tem um blog muito interessante chamado Urban Demographics. Eu acho que a gente podia, depois eu vou botar os links ali, tá? Que ele também tem essa admirável vocação de permanentemente alimentar um blog, transmitir, difundir conhecimentos, novidades, né? Isso é uma postura invejável, porque a gente, né, hoje em dia tende a pensar que tudo tem na internet, mas quem é que bota as coisas na internet? Quem publica, quem produz conhecimento, né? Então, um cara como o Rafael, que tem um blog alimentado permanentemente com coisas interessantes, é quem faz a internet, né? Então, além do blog do Urban Demographics, recentemente o Rafael também divulgou uma produção que é o pacote GeoBR para o software de estatística R, o R, famoso R. Tá? Se vocês procurarem GeoBR, um pacote muito legal com dados espaciais do Brasil, com diversas, digamos assim, resoluções de shapefile, de malha vetorial, e uma série de dados demográficos e urbanos, econômicos, que podem ser conectados. Então, eu já conheci o Rafael pelo blog, pela produção do IPEA, pelo pacote GeoBR, e encontrei-o em Oxford, então, em 2018, concluindo o seu doutorado, defendendo a sua tese, e depois comemorando. Tomamos um chopp em algum daqueles pubs históricos lá. Então, posso dizer que o Rafael, além de ser uma referência acadêmica, científica, profissional, é um amigo que eu hoje tenho, e é com muita satisfação que eu vou passar a palavra, então, para ele apresentar, a princípio, basicamente, o projeto Acesso a Oportunidades do IPEA, que muitos de vocês já devem conhecer, tem uma divulgação bastante boa, mas a gente pediu também para o Rafael falar um pouquinho mais sobre alguns aspectos que a gente acredita que para os alunos e colegas do Propur vão ser interessantes, como a produção do conhecimento, fazer pesquisa, né, a prática da pesquisa, construção de bancos de dados, essa questão também dos dados hoje muito presente,
E também, por que não, no final, muito provavelmente, quando a gente fizer a sessão de perguntas e respostas, após mais ou menos 45, 50 minutos que o Rafael vai falar, e por que não endereçar, ainda que brevemente, a situação atual, né? A pandemia, o problema do Covid e o impacto que isso está tendo na mobilidade. Então, depois da apresentação formal, a gente pode expandir um pouquinho a conversa nas perguntas e respostas, e eu tenho certeza que o Rafael vai conversar com a gente de uma forma produtiva e legal nessa manhã de segunda-feira. Então, eu vou passar a palavra para ele, agradecendo novamente a sua disponibilidade. E, então, vou começar a gravação. Todo mundo está no mudo. Por favor, escrevam aqui no bate-papo as suas perguntas, que depois, no segundo momento, a gente vai... Se por acaso alguma questão central quiser interromper, o Rafael se dispõe a responder brevemente as perguntas, mas preferencialmente vamos deixar para depois, tá? Então eu vou aqui permitir os últimos que estão chegando e passo a palavra, Rafael. Muito obrigado, fica à vontade. Bom dia, Júlio, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a generosa apresentação do Júlio. Acho que nem minha mãe seria tão generosa assim comigo, Júlio. Muito obrigado pela gentileza toda. E agradecer enormemente a gentileza do Propur, né, que é, enfim, um dos programas mais antigos estabelecidos no Brasil, e para mim é uma honra ser um dos convidados, né, para participar dessa série de seminários em celebração aos 50 anos do Propur. Eu topei de maneira muito feliz assim, o convite do Júlio e de vocês, para falar um pouco sobre os trabalhos que eu tenho feito e particularmente sobre essa linha de pesquisa guarda-chuva que eu venho construindo após o doutorado com o tema de desigualdade de acesso a oportunidades. Como o Júlio falou, minha formação é de graduação na sociologia, mestrado na demografia e doutorado na geografia de transportes. Mas desde pequenininho, né, desde muito cedo, desde a graduação do primeiro PIBIC que eu tive com o Brasilmar, na sociologia, eu sempre fui muito focado na área de estudos urbanos e particularmente na área de mobilidade urbana. E muito interessado em problemas de como as questões de planejamento urbano, questões de planejamento de transporte urbano e mobilidade ajudam a refletir as desigualdades que existem nas sociedades, mas eles também ajudam a reforçar as desigualdades que já existem. Então, é um processo que é de duas mãos, né? Então, você tem o planejamento que reflete a desigualdade, mas, ao mesmo tempo, ele reforça, exacerba os processos de desigualdade das sociedades. E o aspecto da mobilidade urbana sempre foi o tema que mais me chamou a atenção nesse sentido, porque a gente tem, especialmente em sociedades extremamente desiguais, como a sociedade brasileira, as nossas cidades elas servem como máquinas de produção e reprodução de desigualdades. A pergunta que a gente sempre se faz é: em que medida o planejador urbano, ou a pessoa que toma decisão na política de saúde, na política de educação e assim por diante, em que medida essas pessoas conseguem, a partir das suas políticas públicas, baseadas nas melhores evidências possíveis, minimizar esse problema das desigualdades? Bom, então o que eu vou apresentar um pouquinho para vocês é sobre esse tema guarda-chuva de mobilidade urbana, desigualdade de acesso a oportunidades, e um dos grandes motivadores para essa agenda de pesquisa é quando a gente olha para o nosso dia a dia. Quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê que as políticas urbanas que a gente constrói nas nossas cidades, e aqui eu estou falando de políticas de habitação, políticas de saneamento, políticas de mobilidade urbana, políticas de saúde, políticas de educação, onde você constrói escola, onde você constrói um posto de saúde. Essas políticas elas afetam de maneira muito forte quais são as oportunidades que são acessíveis a partir de cada bairro. Isso impacta diretamente o acesso aos serviços públicos, certo? E como consequência imediata você tem essas políticas tendo efeitos diretos e indiretos sobre o nível de pobreza das pessoas e o nível de inclusão ou exclusão social delas. Ninguém escolhe nascer numa família rica ou numa família pobre. Ninguém escolhe nascer num bairro rico ou num bairro pobre. No entanto, uma criança que, por sorte ou azar do destino, caiu e nasceu, né,
nasceu numa família de baixa renda, num bairro de periferia do Brasil, essa criança vai ter muito mais dificuldade de acessar uma escola. Quando ela for jovem, adolescente, vai ter muito mais dificuldade de acessar oportunidade de emprego. E com isso você tem problemas de... Você cria problemas de uma armadilha intergeracional de pobreza. Você dificulta as possibilidades de mobilidade social dessas pessoas. No entanto, não existe um estudo sistemático no Brasil, até então não existia um estudo sistemático no Brasil, sobre políticas de acesso a oportunidades. Então, a gente vê muito no Brasil pesquisas sobre mobilidade urbana, muitos estudos sobre problemas de congestionamento, pesquisas que usam dados de origem e destino para você analisar o padrão espacial de mobilidade das pessoas, ou que a viagem que elas fazem no dia a dia. Mas, em geral, essas pesquisas elas se focam estritamente no comportamento do dia a dia de viagem dessas pessoas. E, em geral, elas são muito dependentes de pesquisas tipo origem e destino, que são pesquisas domiciliares, né, que são muito caras, pouquíssimas cidades no Brasil fazem, e fazem de maneira sistemática. São Paulo é uma das pouquíssimas, das raras exceções que tem feito pesquisa OD há décadas, e os dados são publicamente disponíveis. E essas pesquisas, lembrando, elas costumam ser feitas de maneira isolada. Cada região metropolitana ou cada cidade faz a sua. As metodologias não necessariamente são compatíveis e você dificilmente consegue pintar um cenário comparável sobre condições de mobilidade ou imobilidade em várias cidades do Brasil ao mesmo tempo, por causa dessas incompatibilidades metodológicas. E aqui vocês... Alguns mais atentos vão ter reparado que eu estou o tempo todo falando de mobilidade e acessibilidade. Mobilidade e acessibilidade. E eu quero deixar bem marcada aqui qual que é a diferença desses dois conceitos, porque no Brasil a gente fala muito de mobilidade urbana. Durante muitas décadas, a engenharia de transporte foi muito dominante no Brasil, e elas só olhavam para o tema do transporte urbano como uma coisa puramente técnica, de engenharia de tráfego, engenharia de trânsito. E do final dos anos 90, início dos anos 2000 em diante, as pessoas gradativamente começavam a falar de mobilidade urbana. Como se o conceito de mobilidade ele ajudasse... Como não? De fato, o conceito de mobilidade ele ajuda a gente a articular um pouco melhor essa integração do sistema de mobilidade com as características das pessoas e as características do território. No entanto, quando você... 9 em cada 10 estudos que você olha no Brasil que falam de mobilidade urbana, em geral, a palavra mobilidade urbana ela é utilizada para se referir aos deslocamentos diários que as pessoas fazem. Em inglês, é o que a gente chama de travel behavior, é o comportamento de transporte ou de mobilidade das pessoas no dia a dia. Que horas você sai de casa? Quantas viagens você faz por dia? Quanto tempo você gasta no trânsito? Qual distância você percorre? E assim por diante. Ou seja, são os deslocamentos que as pessoas efetivamente fazem. O conceito de acessibilidade, ele tem uma noção um pouco diferente. Ele olha não para o deslocamento que a pessoa faz, mas qual é a facilidade com a qual a pessoa poderia fazer aquele deslocamento para acessar oportunidades. Então, enquanto a noção de mobilidade ela traz para a gente o dado, ou uma informação sobre o dia a dia do que as pessoas fazem no seu padrão de deslocamento cotidiano, o conceito de acessibilidade traz para a gente o grau de facilidade com a qual elas conseguiriam acessar oportunidades caso elas quisessem, certo? Então, você pode morar num bairro com um grande mix de uso do solo, alta densidade populacional, alta densidade de empregos, mas se você não se... Ou seja, um bairro com altíssima acessibilidade, certo? Mas se você simplesmente não sai de casa, porque, por exemplo, você é uma pessoa idosa, você tem alguma deficiência física, você tem uma mobilidade baixa e uma acessibilidade alta. Você pode pensar no oposto, uma pessoa de classe média, classe alta, que mora num condomínio fechado, numa região super afastada da cidade. Essa pessoa, numa região afastada, demora muito tempo para chegar até uma escola, até um hospital, até uma padaria para comprar um pão, que seja. Mas, em compensação, essa pessoa, por ter um automóvel em casa, ser uma pessoa jovem muito ativa, ela sai de casa o tempo todo, faz 1000 viagens, vai e volta, sai para almoçar em casa, depois volta para passear com o cachorro, e assim por diante. Então, é uma pessoa que tem altíssima mobilidade e uma baixa acessibilidade. O conceito de acessibilidade aqui para a gente importa porque, em última instância, ele está diretamente relacionado à liberdade de escolha das pessoas, quão facilmente as pessoas conseguem exercer essa sua liberdade para ir atrás das atividades e exercer as atividades que lhe interessam,
satisfazer as suas necessidades básicas, como ir a um supermercado, fazer compras, acessar oportunidades de emprego e assim por diante. E durante muito tempo, as políticas urbanas no Brasil elas focavam muito em mobilidade. Até hoje, o padrão nos dias de hoje é política de transporte no Brasil quer reduzir o problema de congestionamento, quer reduzir o tempo que as pessoas passam no trânsito. Até pouco tempo atrás, as políticas do governo federal tinham como indicador meta de avaliação dessas políticas o índice de mobilidade, que é o número médio de viagens que as pessoas fazem por dia. Como se aumentar o número de viagens que as pessoas fazem por dia fosse um objetivo por si só, né? Fosse algo que trouxesse uma informação valiosa sobre o bem-estar da sociedade, das pessoas. Ignorando por completo que, dependendo do padrão de mobilidade urbana, quanto mais viagens você faz, maior a degradação ambiental, maiores as externalidades de acidentes de trânsito, poluição e assim por diante. Então, o conceito de acessibilidade é um conceito que já existe há várias décadas, pelo menos desde a década de 50 e 70. 70 em diante começa a tomar um pouco mais de fôlego. E dos anos 90 e 2000 em diante, especialmente em países europeus, da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, o conceito de acessibilidade vem ganhando cada vez mais espaço para entrar na agenda da política pública, de planejamento e transporte urbano. De maneira que o objetivo de uma dessa nova linha de pesquisa que vem surgindo nesse país há muito tempo, e no Brasil ainda é um tema muito novo, é a gente mudar a régua de avaliação de uma política de transporte urbano, ou de planejamento urbano. Então, o objetivo de uma política de transporte urbano não deveria ser reduzir o congestionamento. Você não deveria avaliar o sucesso de um investimento no transporte público, por exemplo, você construiu um metrô, ou você construiu uma nova linha de BRT. Se aquele investimento foi um sucesso, se ele foi bem sucedido, você não deve medir isso olhando para o indicador de congestionamento. Você deve medir o sucesso dessa política olhando para em que medida aquela política, aquele investimento aumentou o acesso das pessoas a oportunidades de emprego, de saúde e educação. Para ficar isso só um pouquinho mais claro, essas duas imagens elas representam muito bem qual que é essa diferença de mobilidade e acesso. Na foto da esquerda, vocês têm uma fotografia das avenidas que tem na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vocês vê um padrão, uma baixíssima urbanidade, né? Um padrão de urbanização extremamente de baixa densidade, espaços muito amplos, onde você tem uma dominância praticamente absoluta de automóveis, com várias autopistas, com várias faixas. Para um pedestre cruzar essa rua, isso é impossível. Para você tem pouquíssima localização de atividades como farmácias, lojas, habitações ao longo dessas avenidas. E, no entanto, você tem um índice de mobilidade extremamente alto aí. Você tem muitos veículos, muito mais veículos do que pessoas, diga-se de passagem, a uma altíssima velocidade. Então, você tem um retrato de um pedaço dessa cidade com altíssimo retrato de mobilidade urbana. A foto da direita é uma foto no centro do Rio de Janeiro, onde você tem muito menos automóveis, você tem deslocamentos sendo realizados a uma velocidade muito mais baixa, numa escala humana, onde você tem um altíssimo mix de uso do solo, de atividades econômicas, um pouco de habitação, e aí você consegue ver uma área muito mais vibrante, com muito mais urbanidade. E nessa foto da direita, embora você tenha pouca mobilidade em termos de velocidade dos veículos ou quantidade de veículos, você tem um nível de acessibilidade muito mais alto. Caminhando a pé, ali em poucos minutos você consegue acessar uma gama de oportunidades muito mais ampla do que na foto da esquerda, por exemplo. Bom, isso tudo é só para falar de uma motivação que deu para a gente criar o projeto Acesso a Oportunidades. Então, na minha tese de doutorado, eu fiz uma avaliação do legado da Copa do Mundo das Olimpíadas no Rio de Janeiro, onde eu fiz uma avaliação sobre em que medida aqueles investimentos da Copa e das Olimpíadas impactaram o acesso das pessoas a oportunidades de emprego, saúde e educação, e principalmente, quem se beneficiou daquele legado de transporte urbano, transporte e mobilidade urbana no Rio. Foi uma análise muito interessante onde eu pude desenvolver e aprender métodos e técnicas e essa literatura sobre acesso a oportunidades. Só que voltando para o Brasil depois do doutorado, eu senti a necessidade de expandir isso para além de uma cidade grande como o Rio de Janeiro. Eu queria fazer isso de preferência para todas as grandes áreas urbanas do Brasil.
Esse é o sonho. Então, a gente um dia chega lá. O que a gente está fazendo agora é o seguinte. Em 2019, a gente começou o projeto Acesso à Oportunidade no IPEA. O projeto tem parceria do ITDP, que é uma ONG no Rio de Janeiro, com o Bernardo Serra, e tem uma colaboração com outros colegas do IPEA. E o objetivo desse projeto era tentar expandir um pouco a ideia do que eu fiz no doutorado para as outras cidades do Brasil. Então, o foco dessa pesquisa é estimar o acesso a oportunidades de emprego, de saúde e educação para cada modo de transporte em todas as grandes áreas urbanas do Brasil. E a ideia com isso é a gente colocar todos os resultados da pesquisa publicamente disponíveis. A gente sabe que muitos dos gestores públicos, dos alunos e pesquisadores das universidades, não olham muito para o tema de acesso a oportunidades, até por falta de disponibilidade de dados, e a gente queria ajudar a suprir um pouco essa lacuna. Mas, em última instância, o que a gente realmente gostaria é ajudar a informar e melhorar o planejamento e avaliação de políticas públicas. Como eu falei para vocês, mudando aquela agulha de avaliação da política, para parar de ficar pensando em reduzir congestionamento, aumentar, diminuir o tempo de deslocamento casa ao trabalho das pessoas, para a gente pensar em como a gente consegue melhorar o acesso das pessoas a essas oportunidades. Como eu falei, o projeto foi lançado em 2019. A ideia é que esse projeto ele vai ser realizado uma vez por ano, ou seja, a cada ano a gente vai fazer um retrato das condições de acesso a oportunidades nas cidades do Brasil, e com esse retrato, ao longo dos anos, a gente vai poder fazer um acompanhamento paulatino de como diferentes políticas de habitação, Minha Casa Minha Vida, políticas de saúde, educação, políticas de transporte, conseguem afetar ou melhorar o acesso das pessoas a essas oportunidades. Então, atualmente, a gente tem, em 2019, que foi o primeiro ano do projeto, a gente analisou oportunidades de emprego, saúde e educação, e a gente pega empregos de baixa, média e alta escolaridade, oportunidades, serviços de saúde que atendem pelo SUS de baixa, média e alta complexidade, e serviços de educação, escolas públicas, de nível fundamental, escola infantil, nível fundamental e nível médio. Tá? A gente fez essas estimativas para diferentes modos de transporte, caminhando a pé, de bicicleta e de transporte público. Quem sabe no futuro a gente consiga incluir umas estimativas para transporte privado. E como eu falei, a ideia é fazer uma análise a cada ano. Então, 2019 foi o primeiro ano da pesquisa. A gente já tem garantido, pelo menos até 2022, essa pesquisa sendo realizada. A expectativa é, quem sabe, se tiver demanda, se a gente conseguir pernas, a gente vai conseguir avançar isso para os anos seguintes. Bom, em 2019, que foi o primeiro ano da pesquisa, a gente fez essas análises para as 20 maiores cidades do Brasil. Eu falei que o ideal seria que a gente, meu sonho, né, a gente tentar cobrir todas as grandes regiões metropolitanas do Brasil. A gente um dia vai chegar lá. No primeiro ano, a gente tentou ser mais modesto e a gente começou com apenas os 20 maiores municípios, os municípios mais populosos. O grande desafio aqui é a disponibilidade de dados. Então, o maior desafio é a disponibilidade de dados do sistema de transporte público. Então, para 2019, a gente calculou acesso por transporte público para 7 grandes cidades do Brasil: Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas para todas as 20 maiores cidades do Brasil, a gente calculou as estimativas de acesso a oportunidades para transporte a pé e de bicicleta. Porque para esses dois modos de transporte, para o transporte ativo, a gente tem menos, a gente consegue fazer isso com menos disponibilidade de dados. Tá? E quais são os dados que a gente usou para fazer isso? Só para dar uma passada rápida. A gente usou os dados da RAIS, que são os dados de empregos formais que estão registrados na RAIS, que é essa base, um registro administrativo do governo federal, do Ministério do Trabalho, agora é o Ministério da Economia. Os dados do CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, os dados do Censo Escolar, do INEP, e os dados de GTFS, que são os dados, seriam os microdados geolocalizados do sistema de transporte público. São, como eu falei, são pouquíssimas as cidades no Brasil que têm esses dados disponíveis publicamente. Porto Alegre é uma incrível exceção. Porto Alegre e São Paulo são as duas melhores exceções em termos de boas práticas de terem dados de boa qualidade compartilhados publicamente de maneira aberta o tempo todo, sendo atualizado. E a gente combina todos esses dados de registros administrativos com pesquisas amostrais, dados de satélite e dados de mapeamento colaborativo. Então, a gente traz dados em alta resolução espacial, da distribuição espacial de pessoas e características sociodemográficas, como renda, cor e raça e idade,
A gente usa dados de satélite da JAXA, que é a agência espacial japonesa, é a NASA do Japão. Essa base de dados traz para a gente um raster com uma topografia em alta resolução espacial para todo o planeta. No caso do Brasil, a gente tem, se não me engano, são 12 por 12 metros. E os dados do OpenStreetMaps, que muitos de vocês conhecem, é uma espécie de Wikipedia dos mapas digitais, que é uma base que, para as grandes cidades do Brasil, tem uma cobertura muito boa. Tá, ok. E o que a gente faz com tudo isso? Uma quantidade de dados imensa. E para tratar isso, a gente tem que ser um pouco criativo, né? Então, o que a gente faz? A gente divide, cada cidade a gente divide numa grade espacial. A gente escolheu uma grade espacial de hexágonos por diferentes questões de ecologia e estatística espacial, que a gente pode discutir depois. E a gente escolhe uma resolução espacial que seja alta o suficiente para permitir a gente capturar a granularidade e a heterogeneidade espacial no território, né, das medidas de acessibilidade, mas de uma maneira que ainda seja computacionalmente factível. Então, a gente criou esses hexágonos que tem 350 metros de tamanho, nessa diagonal curta aqui. E aí a gente combina esses programas que estão aqui na direita em cima, o OpenTreePlanner, scripts em Python, scripts em R, são todos programas abertos. E a gente calcula para cada hexágono, esses hexágonos têm aproximadamente tamanho de 2 a 3 quarteirões, tá? E a gente calcula quanto tempo você demoraria para sair de cada hexágono para o hexágono vizinho e para o vizinho seguinte, e assim por diante. Então, a gente consegue calcular os tempos de viagem considerando a rede de transporte do pedestre, a rede de transporte do ciclista e a rede de transporte do sistema de transporte público, o tempo de viagem de você sair de cada hexágono para todos os demais hexágonos da sua cidade. É como se você fosse no Google Maps e perguntasse para o Google Maps, eu quero sair do ponto A e até o ponto B, o Google Maps vai mostrar para você a rota que você vai fazer, o tempo que você demora, você tem que esperar X minutos para o ônibus tal passar e assim por diante. Então, com isso, a gente gera estimativas muito realistas do tempo de viagem de porta a porta de todos os hexágonos para todos os hexágonos, incluindo o tempo de caminhada até a parada de ônibus, tempo de espera do ônibus, tempo de viagem dentro do veículo, eventualmente, se a pessoa tem que fazer alguma baldeação, tem o tempo de espera da baldeação, e assim por diante. Como eu falei, são estimativas muito realistas, é o mais próximo que você consegue chegar hoje em dia, é uma das metodologias que está bem na fronteira, bem próximo do Google Maps. A diferença é que a gente não conseguiria fazer essas análises no Google Maps, porque a gente está falando aqui das 20 maiores cidades do Brasil, em hexágonos de 350 metros, especialmente para transporte público, a gente tem que fazer várias estimativas de tempo de viagem, dependendo do horário de partida, porque isso afeta, né? A gente sabe que a oferta de transporte público não é igual ao longo do dia. Então, a gente calcula isso, vários horários de partida em horário de pico e fora pico. Só para vocês terem uma ideia, isso dá mais de 1,6 bilhões de consultas de pares origem e destino, e não daria para a gente fazer isso no Google, né? Ok, uma vez que a gente sabe qual que é o tempo de viagem de todos os pontos para todos os pontos da cidade, e onde estão os hospitais, onde estão as pessoas, onde estão as escolas e os empregos, a gente começa a brincar e fazer os cálculos de acessibilidade. E aí existem N indicadores de acessibilidade, na literatura existem mais de 20 ou 30 indicadores de acessibilidade. Como esse era o primeiro ano da pesquisa, a gente optou por calcular apenas 2 indicadores que são muito simples de calcular e muito simples, principalmente, muito simples das pessoas entenderem. Do gestor de política pública entender o que você está calculando, e aqui é extremamente importante que a pesquisa que a gente faz nas universidades, nos institutos de pesquisa, que eles sejam inteligíveis e fáceis de você comunicar e dialogar com pessoas das políticas públicas, sem comprometer o rigor da pesquisa que a gente faz. Então, o primeiro indicador que a gente calculou é o que a gente chama de tempo mínimo de viagem até a atividade mais próxima. Esse é um mapa do Rio de Janeiro para ilustrar o tempo mínimo que uma pessoa leva para chegar até o serviço de saúde mais próximo, usando transporte público. Aqui no mapa de cima você tem o município do Rio de Janeiro, olhando para o acesso a hospitais de média complexidade, e aqui embaixo hospitais de alta complexidade. E aí vocês podem ver que quando você mora, os pontos mais amarelos são lugares onde as pessoas gastariam menos de 5 minutos. Em geral, são as cercanias, as proximidades desses hospitais. Quanto mais próximo do hospital você mora, obviamente você vai gastar muito menos tempo. No entanto, quando você olha, especialmente aqui no mapa de baixo, você vê que na região norte, na região extremo oeste do Rio, você tem o que a gente chama de desertos de oportunidades.
São regiões onde você tem uma baixa oferta do serviço de transporte público e você também tem uma baixa oferta do serviço de saúde. Então, pessoas que moram nessas áreas, moram num deserto de oportunidades, elas demoram muito mais do que 30 minutos para chegar até o hospital mais próximo. Esse mapa aqui é o mesmo resultado, só que para Porto Alegre. Então, vocês que conhecem muito bem Porto Alegre vão imediatamente reconhecer a região central aqui da cidade, que a região sul tem muito menos população, mas ao mesmo tempo também tem muito menos oferta de serviços de saúde de alta complexidade. Você tem alguns hospitais, né, de serviços de média complexidade que atendem pelo SUS, mas serviços de alta complexidade você tem um grande deserto aqui. Se a pessoa precisa de uma internação em UTI, por exemplo, por um caso de Covid-19, essas pessoas dificilmente conseguiriam chegar até um hospital de maneira muito rápida. Elas demorariam pelo menos mais de meia hora de transporte público para chegar lá. Segundo indicador que a gente calcula é esse indicador aqui. Esse indicador é o que a gente chama de medida cumulativa de acesso a oportunidades. O que isso quer dizer? Nesse mapa da esquerda, vocês estão vendo qual que é a proporção de todos os empregos da cidade de Porto Alegre que uma pessoa conseguiria acessar simplesmente usando bicicleta durante 15 minutos, a partir do local de partida dela. Então, vocês veem que em 15 minutos, as pessoas que moram bem próximas aqui na região central, elas conseguiriam acessar cerca de 20, um pouco mais, 30% dos empregos da cidade. Com 45 minutos de deslocamento, obviamente, essa pessoa consegue chegar a distâncias muito maiores e ela consegue acessar praticamente nessa região aqui. Uma pessoa que mora aqui em 45 minutos, ela conseguiria acessar praticamente 80% de todos os empregos da cidade de bicicleta. Pessoas no sul, em compensação, obviamente, têm um acesso à oportunidade de emprego muito menor. Isso é um retrato meio óbvio que reflete para a gente quão concentradas são as oportunidades de emprego nas cidades, certo? E é muito curioso você olhar esse mapa agora, eu vou passar para o próximo slide, onde você vai ver o mesmo mapa, um mapa parecido, só que olhando para transporte público. E aí você vê aqui a quantidade de... isso aqui está errado, aqui esse mapa é transporte público, o meu slide está aqui falando que é bicicleta, mas é transporte público. Então, isso aqui são, na esquerda, a proporção de empregos da cidade e, na direita, a proporção de escolas de ensino fundamental que seriam acessíveis em até 1 hora de transporte público na cidade de Porto Alegre. E, mais uma vez, você consegue ver que a região sul tem muito menos acesso a oportunidades de emprego e menos oferta de serviço de transporte público, mas você vê que, comparado com esse mapa aqui da esquerda, o mapa anterior, onde você tem uma grande mancha, quase que uniforme, concentrada nessa região central, no mapa da direita você vê, de uma maneira mais clara, como os corredores de transporte público, especialmente os corredores de média e alta capacidade, criam, ou eles ajudam a redistribuir espacialmente o acesso a oportunidades na cidade. Esse mapa fica ainda muito claro quando a gente olha para a cidade de São Paulo. É o mesmo mapa, só que para São Paulo. Então, aqui são a quantidade de empregos e escolas acessíveis na cidade de São Paulo por transporte público em até 60 minutos. E aí você vê que os corredores de transporte de média e alta capacidade, os metrôs, corredores de BRT, grandes corredores de ônibus de alta capacidade, as linhas de trem, têm um altíssimo impacto na distribuição espacial do acesso a oportunidades. Você leva o acesso a oportunidades mesmo para as áreas mais longínquas. Mesmo no extremo leste da cidade de São Paulo, onde você tem essa grande área escura de baixo acesso a oportunidades, você tem um ponto luminoso. Aquele ponto luminoso não é um centro de emprego, aquele ponto luminoso é uma estação de metrô. Então, esse tipo de análise, ele traz para a gente, uma pessoa que mora do lado dessa estação de metrô consegue acessar praticamente 55%, 60% de todos os empregos do município de São Paulo. De novo, não porque os empregos estão ali, mas porque essa análise permite a gente captar em que medida a rede de transporte, a complexidade da rede de conexões espacial e temporal da rede de transporte aumenta o acesso das pessoas em diferentes regiões da cidade. Você aumenta a capilaridade desse acesso. Bom, isso são alguns retratos, né, da desigualdade espacial de acesso a oportunidades, mas para a gente é muito caro pensar qual que é a desigualdade de acesso a oportunidades sob outros pontos de vista. Esse indicador aqui é o que a gente chama de razão de Palmer. Então,
a gente calcula quantos empregos são acessíveis a pé em 30 minutos se você mora num daqueles hexágonos de alta renda ou se você mora num dos hexágonos de baixa renda, ou seja, em bairros de alta e baixa renda da cidade. Aí a gente calcula a média de todos os empregos acessíveis pelas pessoas mais ricas e divide pela média dos mais pobres. Esse indicador de 10% dividido pelos 40% é o que a gente chama de razão de Palma. A cidade de São Paulo tem um valor de 9,5. Isso significa que as pessoas mais ricas da cidade de São Paulo, caminhando a pé em 30 minutos a partir da sua casa, conseguem acessar um número de empregos 9,5 vezes maior do que o número de empregos que seriam acessíveis pelas pessoas de mais baixa renda. Disparada, a cidade de São Paulo é uma das mais desiguais do Brasil, como vocês podem ver. Porto Alegre tem um valor de 5,4. Ou seja, em Porto Alegre, as pessoas mais ricas acessam 5,4, conseguiriam acessar 5,4 mais empregos, 5,4 vezes mais empregos do que as pessoas de baixa renda. Aqui é uma razão de desigualdade também, mas agora a gente está olhando para o acesso a serviços de saúde de alta complexidade, dividindo a quantidade de hospitais de alta complexidade que são acessíveis pelas pessoas brancas, dividido pelas pessoas negras. E aqui, no caso, você vê que São Paulo tem um valor de 1,6, ou seja, as pessoas brancas conseguem acessar 1,6, 60% mais hospitais de alta complexidade do que as pessoas negras. Porto Alegre, nesse caso aqui, é uma das menos iguais, é apenas 1,1, ou seja, apenas 10% a mais. Então, nesse específico indicador, olhando para esse específico modo de transporte e esse específico corte de viagem, você tem esses valores, mas, como eu falei, a gente tem calculado essas estimativas de acessibilidade, caminhando a pé, de bicicleta e de transporte público, para diferentes tipos de serviços de saúde, educação e empregos, e diferentes tempos de viagem. Então, você pode brincar, digamos assim, né, com toda a análise combinatória de todos os possíveis parâmetros que você quiser para fazer esses cálculos, esses indicadores. Às vezes, uma cidade ela é muito pouco desigual na desigualdade racial, olhando para um indicador, mas ela vai ser extremamente desigual olhando para um outro indicador ou um outro modo de transporte. Como eu falei, as possibilidades são imensas de olhar para esses dados, e justamente por isso a gente criou uma base de dados publicamente disponível para que todo mundo tivesse acesso. Quem tiver interesse pode entrar no site do projeto, que é o ipea.gov.br/acesso a oportunidades. No site do projeto vocês conseguem acesso direto e gratuito para fazer download das publicações do nosso projeto de pesquisa. Todas as bases de dados com shapefiles estão disponíveis para você fazer o download e trabalhar ou em R, ou em Python, ou em ArcGIS, ou em QGIS, e assim por diante. A gente tem um mapa interativo, onde as pessoas podem pegar esses mapas que eu mostrei para vocês e, de maneira interativa, entrar no mapa, olhar a sua cidade, dar um zoom no seu bairro, escolhe outros indicadores para ver como que essas desigualdades mudam. E no site do projeto a pessoa também tem algumas informações a mais sobre a metodologia e todo o script computacional que a gente usou para rodar todas essas análises de dados também estão disponíveis para análise, download, visualização. Quem quiser contribuir, a gente está aberto para conversar mais sobre o projeto. Como eu falei, isso é um projeto guarda-chuva, né? Então, assim, isso não é um projeto de pesquisa que a gente fez para escrever um artigo ou para escrever uma dissertação de mestrado, né? Isso é um projeto de pesquisa guarda-chuva que tem como objetivo criar bases de dados, criar informações públicas que possam alimentar uma gama enorme e variada de pesquisas e outras avaliações de políticas públicas. Então, a gente incentiva fortemente que gestores públicos, secretarias de transporte, a Secretaria de Habitação, Saneamento, alunos de graduação, alunos de mestrado, doutorado e pesquisadores, entrem no site e usem essas bases de dados nas suas pesquisas. Obviamente, a gente só pede que as pessoas tenham a prática cordial de dar a devida referência e citação do trabalho, que essa é a fonte dos dados, mas a gente estimula fortemente que isso seja usado da maneira mais ampla possível, e até por isso a gente tem feito vários seminários e divulgações dessa pesquisa junto à prefeitura, secretarias de transporte, assim por diante, e algumas universidades também. E nesse embalo todo, uma das coisas
mais imediatas que a gente conseguiu fazer com essa base de dados foi fazer uma análise rápida para a crise de saúde pública que a gente está enfrentando com a Covid-19. Então, no início de abril, se eu não me engano, já faz um tempo, a gente publicou pelo IPEA essa nota técnica número 14, que se chama Mobilidade Urbana e Acesso ao Sistema Único de Saúde para casos suspeitos e graves da Covid-19 nessas 20 maiores cidades do Brasil. Então, essa é uma pesquisa que contou com a participação de economistas da saúde, pesquisadores na área de saúde pública, o Nelson, que é professor do Departamento de Saúde da USP, o Bernardo Serra, que é um colega nosso do ITDP, o Pedro Amaral, pesquisador de Economia da Saúde do CEDEPLAR do FMG, e outros colegas do IPEA. Dada a situação tão grave que a gente está enfrentando no Brasil, a gente só conseguiu fazer uma pesquisa tão rápida porque a gente já tinha aquela base de dados praticamente, em larga medida, pronta, preparada, do acesso a oportunidades. Então, a gente fez algumas rápidas adaptações da análise dos dados e a gente tentou, com essa pesquisa, quem quiser, a pesquisa está disponível para download, e o que a gente tentou fazer com esse artigo foi responder 2 perguntas. Quantas são e onde moram as pessoas mais vulneráveis que têm maior dificuldade de acesso ao SUS? E aqui a gente está falando de acesso ao SUS, seja por um serviço de saúde mais simples, que permita fazer uma triagem de casos suspeitos ou algum teste de casos de Covid-19, seja hospitais de mais alta complexidade que dariam conta de fazer a internação de um paciente em estado grave com apoio de leito de UTI e respirador mecânico. Então, quantas são e onde moram as pessoas que não têm acesso, têm dificuldade de acesso a esse serviço? E o segundo é entender qual que é a disponibilidade desses equipamentos do SUS para a população. Então, a gente vê muito as pessoas fazendo estimativas gerais, tipo, esse município tem X leitos para cada 10 mil habitantes. Isso dá para a gente uma noção de quantos equipamentos de saúde vão estar disponíveis para possível demanda, mas a gente também tentou calcular nesse trabalho esse indicador na escala do hospital, ou seja, não apenas quantos leitos você tem por habitante no município, mas aquele hospital, quantos leitos ele tem, dado o potencial de demanda que aquele hospital provavelmente vai acabar recebendo nessa situação de crise da Covid-19. Então, eu não vou mais me alongar muito, mas eu acho que é importante apresentar esse estudo só para ilustrar para vocês de uma maneira muito prática uma aplicação concreta de como aqueles estudos sobre acesso a oportunidades podem ser utilizados de uma maneira rápida e imediata a entender melhor as desigualdades de acesso à saúde no Brasil, como o planejamento urbano pode ajudar a gente a pensar, a minimizar esses problemas, e como gestores de política pública que estão nesse momento enxugando o gelo, correndo atrás do prejuízo, tentando lidar com a situação da pandemia, podem usar as pesquisas que a gente faz para a tomada de decisão no nível da rua. Então, o primeiro resultado é esse daqui. Para a primeira pergunta, a gente viu quantas pessoas moram a mais de 30 minutos caminhando a pé de um serviço básico de saúde que permitisse fazer uma triagem, e quantas pessoas teriam que percorrer mais do que 5 quilômetros de carro para chegar até um hospital de leito com UTI. São medidas relativamente curtas, mas isso é justamente para dar para a gente uma medida de quão difícil é o acesso das pessoas a esse serviço. E o resultado que a gente encontra é esse. Nas 20 maiores cidades do Brasil, existem cerca de 230 mil pessoas de baixa renda e vulneráveis que moram a mais de 30 minutos de caminhada a pé de um serviço básico para fazer triagem. Eu não mencionei antes, mas deixa eu só reforçar aqui. Eu estou falando o tempo todo de pessoas vulneráveis. Quando eu falo pessoas vulneráveis, nessa pesquisa a gente considerou como vulneráveis pessoas de 50 anos ou mais de idade e que são de baixa renda. Pessoas de 50 anos de idade são justamente a faixa etária que é mais vulnerável à Covid-19, onde os casos de infecção tendem a ser muito mais graves, essas pessoas têm a probabilidade muito maior de vir a óbito e de depender de UTI. E as pessoas de baixa renda, a gente sabe, são muito mais dependentes do sistema público de saúde, e elas, em geral, moram em regiões das cidades que têm menos serviço de transporte público, têm menos oferta de serviço de saúde e têm maior dificuldade de mobilidade urbana. Então, esses valores aqui, gente, são apenas para as pessoas acima de 50 anos de idade e de baixa renda. Então, você tem 230 mil pessoas acima de 50 anos de baixa renda que moram mais de 30 minutos em um posto de saúde, por exemplo,
e cerca de 1,6 milhões de pessoas que moram a mais de 5 quilômetros de um hospital. No caso do Rio de Janeiro, isso são 384 mil pessoas. Porto Alegre são 60 mil pessoas, o que não é um número tão grande comparado a essas grandes cidades, mas para o porte da cidade de Porto Alegre, para quem planeja a saúde, para o pessoal que está na Secretaria de Saúde, esse número de 60 mil pessoas vulneráveis com baixo acesso à saúde é um número preocupante. Isso aqui é um cálculo geral. Tá, ok, essa cidade tem tantas pessoas vulneráveis com baixo acesso. Mas o que a gente tentou fazer é mostrar aonde essas pessoas moram. Então, nesse mapa aqui, você vê para Porto Alegre, na esquerda, onde moram as 8.600 pessoas que têm baixo acesso a hospitais para serviços de triagem e as 60 mil pessoas que têm baixo acesso a serviços de saúde para atendimento de alta complexidade. Em termos proporcionais, esses 60 mil pessoas representam apenas 38%, praticamente 40% de todas as pessoas vulneráveis de baixa renda e acima de 50 anos de idade em Porto Alegre. E como vocês veem, essas pessoas estão localizadas aqui na região sul da cidade, aqui na borda do extremo leste de Porto Alegre. Porto Alegre, como eu falei, não está numa situação tão dramática, né? Mas quando você vê uma cidade como o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, praticamente 55%, ou seja, 384 mil pessoas vulneráveis têm baixo acesso aos serviços de internação de UTI. O que esses mapas mostram, de uma maneira muito evidente para o secretário de transporte, para o secretário de saúde pública, para a prefeitura, é quais são os bairros onde você tem as pessoas mais vulneráveis de baixa renda e de alta idade, que vão ter maior dificuldade de acesso. Em termos práticos, isso significa esses são os bairros que deveriam ser priorizados para atenção pré-hospitalar. Seja você enviando o serviço de ambulância, seja você engajando equipes comunitárias de agentes comunitários de saúde, seja para você decidir onde você deveria construir hospitais de campanha. Tá? Então, mais do que falar que a gente tem X casos de contágio por dia, ou X casos de pessoas com dificuldade de acesso, a gente tentou, de maneira prática, apontar no mapa para a prefeitura. Prefeitura, esses são os bairros que você tem que estar tendo mais atenção, maior prioridade. Essa foi a primeira parte, e aí na segunda parte da pesquisa, como eu falei, a gente olha para o acesso e a disponibilidade de equipamentos, porque não adianta nada você morar do lado de um hospital e esse hospital está cheio, com macas no corredor, sem equipamentos de saúde, sem equipes médicas, sem respiradores mecânicos e assim por diante. Então, nessa primeira análise, a gente calculou no nível do município o número de leitos de UTI com respirador pela população, e aí a gente fez uma correção, porque a gente sabe que municípios como Porto Alegre recebem pacientes de municípios de fora, né? São polos regionais de saúde, atraem usuários de fora. Então a gente faz uma correção, a gente usando os dados de 2019, a gente sabe, em média, quantas pessoas, municípios como Porto Alegre, recebem e atendem nos seus hospitais que são de fora do município. Então a gente faz essa correção para aumentar esse denominador, reconhecendo que a demanda é muito maior do que meramente a população que mora no município. E a gente calcula esses valores para cada hospital. E aí a gente calcula usando tem vários indicadores do que a gente chama de catchment area, ou área de captação. Então a gente calcula quantos leitos e respiradores aquele hospital tem, comparado à população que cai na sua área de captação. Aqui no caso a gente usou um raio de 15 quilômetros, mas obviamente, às vezes uma pessoa consegue acessar mais do que 2 hospitais em 15 quilômetros, e um mesmo hospital consegue acessar, tem na sua área de influência várias pessoas. 2 hospitais nas suas áreas de influência pode ter um certo overlap, uma certa sobreposição. Então a gente usa um indicador, que é esse 3S FCA, uma versão parcial dele, para fazer esses cálculos, evitando uma dupla contagem de pessoas e hospitais. O resultado que a gente chega é esse aqui. Esse é um indicador, perdão, esse é um indicador do município. Então, nas 20 maiores cidades do Brasil, você tem uma média de 1,3 leitos com respirador a cada 10 mil habitantes. Você vê que esse valor ele é muito desigual entre cidades.
cidades como Goiânia, Recife, mesmo Porto Alegre, tem mais do que 2,2, no caso de Goiânia, BH, chega a 2,8 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes. A título de referência, há alguns anos atrás, o Ministério da Saúde tinha publicado uma portaria falando que o valor mínimo recomendável é de 1 leito de UTI para cada 10 mil habitantes. Então, cidades como BH e Porto Alegre estão razoavelmente acima desse valor mínimo, mas é importantíssimo lembrar que esse valor mínimo recomendável pelo Ministério é um valor mínimo recomendável em situações de normalidade. Claramente, a gente não está mais vivendo uma situação de normalidade há muito tempo. Então, não é de se estranhar que essas cidades que estão na parte inferior do gráfico, Duque de Caxias, Brasília, Fortaleza, Manaus e assim por diante, essas cidades elas já saturaram ou estão muito próximas de saturar os seus hospitais, os seus leitos de UTI. E essas cidades que estão aqui acima, a situação varia muito, tá? Várias delas também estão se aproximando. Eu não sei exatamente como é que está a situação de Porto Alegre. A questão é, o fato de uma cidade ter 2,8 ou 2,2 leitos para cada mil habitantes não é garantia de que esse hospital vai ter quantidade suficiente, vai ter quantidade de leitos suficientes para lidar com a demanda de Covid-19. Isso vai depender muito de quão bem-sucedidos a gente é em achatar a curva, em diminuir o ritmo de contágio e propagação da doença. Agora, como eu falei, isso no nível do município e a gente queria trazer um pouco mais de informação para o tomador de decisão. Então, a gente calcula esses valores no nível do hospital. Nesse mapa do Rio de Janeiro, você vê que cada ponto é um hospital que atende pelo SUS e que possui leitos de UTI e respiradores disponíveis. As bolas vermelhas são os hospitais já instalados, as bolas cinzas são os hospitais de campanha que tinham sido construídos até o início de abril. E você vê que o tamanho da bola ele mostra a quantidade de leitos de UTI com respiradores para cada 10 mil habitantes. O primeiro resultado que você extrai de uma imagem como essa é que a grande maioria dos hospitais está concentrada nessa região, próxima à região central do Rio de Janeiro. A região norte e o extremo oeste da cidade tem muito menos oferta de hospitais. Para Porto Alegre, o cenário é mais ou menos parecido. Então, você tem uma grande concentração de hospitais e leitos de hospitais na região próxima, que é a região central. Mas na região sul, você tem muito menos oferta de serviços de saúde. De novo, esse mapa traz para a prefeitura um resultado prático. Olha, essas são as regiões da cidade onde você tem mais oferta de serviços de saúde e essas são as regiões onde você tem menos oferta. Esses são hospitais que têm as bolinhas menores, são os hospitais que têm a menor quantidade de leitos disponíveis para cada 10 mil habitantes. Esses hospitais são muito provavelmente os hospitais que mais rapidamente atingiriam, ou devem atingir, ou já atingiram, a saturação de demanda, ou gargalos de demanda, por causa da crise da pandemia da Covid-19. Então, são esses hospitais que mais imediatamente careceriam de uma atenção da prefeitura, dos órgãos responsáveis, às vezes o hospital é estadual ou federal, para você aumentar a capacidade daquele hospital, para você expandir a capacidade de respiradores, leitos de UTI, ou mesmo construção de hospitais de campanha nas regiões próximas para desafogar aquela demanda. E isso, gente, não é uma política de saúde pura e simplesmente. Isso é o casamento de uma política de habitação, de urbanização e de saúde e transporte. Não existe, quando a gente fala de umas... Acho que esses casos de pandemia, como a gente está vendo agora, deixam muito claros para a gente que a gente não está lidando com problemas novos. A pandemia simplesmente exacerba e reflete os problemas que a gente sempre teve, mas ela torna esses problemas mais visíveis. E ela mostra como lidar com uma situação de crise de saúde como a gente está lidando agora, não é possível lidar com uma situação dessa se a gente não pensar de uma maneira integrada entre as políticas de habitação, urbanização, transporte e saúde. Atacar a pandemia não é uma política de saúde. Ela tem que ser uma política pública integrada. Bom, para finalizar minha apresentação, quais são as grandes conclusões gerais que a gente tira dessa pesquisa que a gente fez da Covid-19? É que uma grande parcela da população tem vulnerável, tem baixo acesso ao SUS, seja para triagem, seja para internação de casos mais graves.
a quantidade de leitos de UTI e respiradores que a gente tem no Brasil hoje, nessas grandes cidades, é muito próximo do que é o mínimo recomendável numa situação de normalidade, mas a gente já passou dessa situação de normalidade, o que é preocupante. A gente tem uma grande heterogeneidade, uma grande desigualdade. Algumas cidades estão muito mais bem preparadas do que outras, mas a gente tem uma desigualdade muito maior dentro das cidades. Então, a gente consegue ver que mesmo nas cidades que têm a melhor situação, digamos em oferta de serviço de saúde, dentro dessas cidades você tem grandes desigualdades no território. E, via de regra, naquelas 20 grandes cidades que a gente analisou, o acesso ao serviço do SUS ele é sistematicamente menor nas periferias das grandes cidades, o que é uma receita de bolo explosiva, porque você tem uma combinação de fatores que são extremamente favoráveis à propagação da Covid-19. Então, você tem pessoas de baixa renda, que são dependentes de um mercado de trabalho informal, não têm a mesma capacidade de fazer isolamento social, porque elas não têm segurança no mercado de trabalho. Você tem grandes adensamentos urbanos com piores condições de saneamento ambiental, menor acesso à água, sabão para lavar a mão. E isso gera uma situação de alerta extremamente alta, porque você tem a situação mais combinação de fatores de ingredientes perfeitos para a propagação do vírus da Covid-19, justamente nas áreas da cidade onde você tem menor capacidade de atendimento ao serviço de saúde. Então, você tem uma situação de vulnerabilidade perfeita, de grande exposição ao risco e baixa capacidade de lidar com esse problema. Eu acho que eu já falei demais, mas eu tentei ser o mais abrangente possível para falar um pouco sobre o projeto Guarda-Chuva do Acesso a Oportunidades, como esse projeto permite a gente repensar uma série de estudos e políticas públicas nas áreas de saúde, de educação, de transporte, desenvolvimento econômico, investimento em infraestrutura, e trazer um exemplo concreto de como a gente pode usar esses dados para pensar um caso específico que a gente está lidando nessa pandemia terrível que assola o Brasil, apesar do que algumas autoridades públicas tentam negar. Mas eu acho que eu fico disponível agora, eu vou encerrar minha apresentação e a gente abre para as perguntas, Júlio, e aí eu fico disponível para a gente conversar um pouco mais, de maneira até mais ampla, sobre o papel do pesquisador, os desafios da metodologia, como que a gente faz para interagir a pesquisa com a política pública e assim por diante. É isso aí. Muito bem, excelente, muito obrigado. Eu sugiro, então, senhores e senhoras participantes, quem quiser fazer alguma pergunta, pode escrever aqui no chat. Tá? Eu botei ali nas notas compartilhadas 3 questões que eu gostaria de endereçar aqui, até para provocar, como está na moda dizer agora. Eu vou te fazer uma provocação, que são um pouco nessa linha mais ampla, né, da discussão um pouco mais geral. Mas eu pergunto se vocês, alunos, participantes, colegas, têm alguma pergunta, alguma questão específica sobre o projeto, ou esses temas, métodos, abordagens, respostas que o Rafael apresentou. Então, a gente pode começar pela questão particular, por favor, fiquem à vontade, não se constranjam, e depois eu vou ver se o Rafael nos ajuda a refletir um pouquinho sobre 3 questões um pouco mais amplas, relativas ao trabalho dele e à agenda dele. Então, por favor, não se constranjam, fiquem à vontade, aproveitem, né? A gente tem aqui mais ou menos ainda 1 hora e podemos, digamos assim, ganhar informação e conhecimento nesse momento. Então, o pessoal está parabenizando. A princípio, está tudo bem, entenderam tudo, não tem dúvidas, não tem questões. Então, enquanto as pessoas escrevem, eu vou te perguntar uma coisa, Rafael, que é bem prática, assim, né? Bem chã, que tem a ver com o fazer pesquisa. Talvez nessas 2 instâncias que a gente pode pensar que dentro da esfera pública, né, no Brasil, sejam os 2 locos, ou loci preferencial da pesquisa, a universidade e os institutos, como que talvez o IPEA seja o mais robusto, tradicional, consolidado do país. Então, dentro dessa ideia de fazer a pesquisa urbana, a questão dos dados, né? A gente tinha até algum tempo atrás esse tipo de análise basicamente por aproximações, por proxies, né? Basicamente a renda, dados censitários bem agregados, como tu mesmo disseste, que a gente se aproximava da resposta. Agora,
esse tipo de análise ela tem um grau de precisão bastante alto, ela realmente é, digamos assim, uma evidência, um subsídio real, concreto para políticas, para planejamento, para ação, né? Quando a gente fazia essas aproximações, eram indícios mais ou menos de que lado o poder público, o governo, os formuladores deveriam ir. Agora a gente tem umas respostas muito precisas que surgem graças à expertise, né? A questão hoje da ciência dos dados, o data scientist, o cientista dos dados, né? Essa área de pensamento sobre análise, organização, coleta de dados. A questão da infraestrutura, né, Rafael, é uma coisa que a mim assim aflige muito. A gente vê no exterior, tanto nas universidades e mais ainda nos órgãos de pesquisa, servidores, sistemáticas de acesso a dados, de armazenamento, um acúmulo, né, de informação, de dados disponíveis com políticas de acesso. Tem gente que pode entrar, mexer, criar, né? E a gente ainda tem na nossa realidade universitária uma coisa um tanto primária nesse aspecto, né? Onde estão os dados que tantos pesquisadores, colegas, alunos, mestrandos, doutorandos produzem? Conclui-se uma dissertação, conclui-se um projeto e aquilo, né? Então, a questão dos dados, da infraestrutura e também essa questão do Big Data, se tu puder rapidamente assim, refletir um minuto sobre o que a gente tem visto hoje, sobre a volta, talvez, do método indutivo, né? Hoje a gente, às vezes, a gente vê pesquisas em que não há uma hipótese, não há ainda um pressuposto, um caminho muito claro, a gente mergulha naquele mar de dados que hoje está acessível e começa a tirar alguns insights, algumas conclusões e depois parte para uma pesquisa mais hipotético-dedutiva, com perguntas, né? Então, rapidamente, questão de dados e suas vertentes, infraestrutura, expertise, etc. Aí é muita pergunta, vamos lá. Vamos rápido. Vamos por partes, porque tem umas perguntas bacanas também ali no chat. Sobre a parte do Big Data e dados e análise indutiva. Obviamente, a gente tem visto uma quantidade cada vez maior e rápida de novos dados que estão surgindo, dados de Facebook, dados de telefonia celular, dados de cartão de crédito, e tem um grande hype, né? As pessoas falam, não, que os Big Data vai revolucionar e tudo mais. Tem duas observações aqui, tá? A primeira delas essas grandes bases de dados de alta frequência, alta velocidade, alto volume, que são os Vs do Big Data, via de regra são bases de dados que não são acessíveis para a pessoa comum e ordinária, tá? Então, assim, mesmo dentro do IPE, a gente não tem, com toda a infraestrutura que a gente construiu ao longo de décadas, a gente não tem acesso a essas bases de dados de maneira tão fácil. Então, assim, ainda é um recurso muito exclusivo e que sua capacidade para política pública, para fazer pesquisa, ainda é limitada porque ela não é muito difundida. A segunda coisa é que, por serem grandes bases muito, muito, muito grandes, várias pessoas adotam essa atitude indutiva de pensar, ok, vamos rodar um monte de modelo, deixar os números falarem, vamos ver se surge alguma intuição nova, espontânea, que vai trazer um insight revolucionário. Pode ser que aconteça, eu acho que isso na área de saúde, na área de biomedicina, é muito provável que a gente encontre inúmeros breakthroughs, digamos assim, de inovação nos próximos anos por causa disso. Na área de ciências sociais, eu acho isso muito menos provável. Eu acho que na área de ciências sociais faz muito mais sentido a gente pensar as grandes perguntas de pesquisa, a pesquisa ser orientada pela pergunta, pela teoria, e aí você usar o que o dado permite você responder. Eu acho que o método indutivo ele deixa muito a desejar na área de ciências sociais aplicadas. Dificilmente você vai conseguir ter um insight novo, revolucionário. Se alguma pessoa conseguir, me avisa quem é para a gente dar um prêmio para essa pessoa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar então essas perguntas aqui do chat. Tá. Obrigado pela resposta. Então, excelente. Essa reflexão mesmo que está sendo feita para todos os lados, né? Como se posicionar frente ao Big Data. Bom, então aqui tem uma primeira pergunta da Bárbara sobre o recorte de gênero. Uhum. Então, a pergunta é excelente e a resposta não é a ideal, tá? Então, assim, hoje, a maneira como a gente calcula esses indicadores, por enquanto, ela ainda não considera exatamente as características do indivíduo.
Então, se você mora no seu domicílio com a sua avó, para aquele indicador que a gente calculou, a sua acessibilidade é a mesma acessibilidade da sua avó. Mesmo reconhecendo que você é uma pessoa jovem, com um corpo saudável, e a sua avó tem dificuldade de locomoção, ela tem medo de andar em transporte público porque tem medo de cair, assim por diante. Mulheres têm muito mais receio de usar o transporte público em algumas regiões da cidade, em alguns horários do dia, por medo de violência. Pais, mães e pais que estão carregando criança com carrinho de bebê têm muito mais dificuldade de se locomover, subir calçada, pegar bondinho no morro do Rio de Janeiro, subir no transporte público. Então, essas características de gênero e de papéis domiciliares a gente ainda não consegue captar na pesquisa. Para a próxima rodada, a gente está planejando incorporar na base de dados composição dos domicílios. Então, a gente vai tentar identificar distribuição espacial de domicílios que tem mãe com filhos, sem marido, ou pais solteiros ou mães solteiras, enfim. E a gente vai tentar gradativamente trazer um pouco mais de discussão de gênero aqui. Mas eu queria deixar bem claro que a discussão de gênero em transporte urbano, ela é uma questão muito importante, mas muito complexa para você lidar, para você conseguir cobrir simplesmente com esse tipo de dado que a gente está olhando hoje, esse tipo de análise de dados que a gente faz. Sem pesquisa de campo, sem entrevista, sem análise qualitativa de fôlego, você não vai, enfim, você tem um ponto cego muito importante aí. Legal. Então, vamos seguir aqui. Alguém perguntou aqui pelo Facebook, analisa sobre o OTP, que é o Open Trip Planner, né? Depois, talvez, esse tipo de detalhe técnico, eu sugeriria vocês escreverem depois para o Rafael, né? Alguma coisa eu aqui no Propor posso indicar o caminho, mas né, escrevendo direitinho a pergunta bem, digamos, clara, eu acredito que o Rafael, na sua agenda lotada, fará a gentileza de responder. Então, o Open Trip Planner, assim como as outras ferramentas, e também eu vou passar aqui, pular um pouquinho, já falar da pergunta da Andréa Espínola, nossa colega lá do Paraná, que está perguntando sobre os hexágonos, que também é outra tecnicalidade da questão. Então, antes da gente passar para as outras aqui um pouco mais né, ricas em termos de discussão social, etc., se puder falar um minutinho sobre o Open Trip Planner, só anunciar o que é, e a abordagem dos hexágonos, que é muito interessante, essa questão do vetor, a rede, né, depois o raster, essa, digamos assim, essa estratégia, ou esse modus operandi com análise espacial em SIG, que é tão legal, a gente gosta tanto. Tá, bem rapidamente então. O Open Trip Planner é um programa de Java, é um programa aberto, é o que a gente chama de um algoritmo de roteamento multimodal. Então, basicamente, ele é o algoritmo que você vai falar que você está querendo sair do ponto A ao ponto B e ele vai identificar com base nos dados qual que é a rota que você deveria fazer para chegar do ponto A ao ponto B e o tempo que isso demora. É um programa aberto, a gente usa uma série de scripts em Python e R para rodar essas análises. A malha de hexágonos, a gente poderia estar usando qualquer malha de hexágonos espacial, a gente poderia estar usando setor censitário, a gente poderia estar usando área de ponderação, grades de quadrados, enfim. A gente optou por uma malha de hexágonos por algumas razões. A primeira delas é que essa malha de hexágonos que a gente usa, ela funciona como uma boneca russa. Então, ela tem hexágonos de 350 metros, de 1 quilômetro, 5 quilômetros e assim por diante. Então, para fins de agregação espacial, se a gente quiser mudar a escala da nossa análise do nível do quarteirão para o nível de bairro, a gente consegue facilmente fazer essas agregações, passar de uma escala para outra. A malha de hexágonos também para a gente é muito interessante, porque ela traz a geometria do hexágono, ela traz algumas características que são muito favoráveis para análise de fenômenos ecológicos espaciais. O pessoal está falando dos hexágonos do Cristaller. E isso é extremamente importante quando você olha para vizinhança de polígonos e, particularmente, quando o fenômeno que está ali por debaixo do que você está analisando, dos hexágonos, são redes de transporte onde você pode ter mais de 4, 5, 6 vizinhos, né? Como eu falei, toda essa parte técnica do Open Trip Planner, dos hexágonos, justificativa do porquê que a gente usa os hexágonos, elas são, digamos, tem de bibliografia para justificar essas escolhas. Quem puder, dar uma olhada no site do projeto, lá tem todas as informações técnicas, as justificativas, referências, a publicação detalha tudo isso muito bem, e aí qualquer dúvida que ficar, a gente pode mandar um e-mail para mim, eu
fico com prazer em responder. Ô, Júlio, teu microfone acho que está mudo. Aí. Perdão, agora foi. Tem uma pergunta aqui da Michele sobre os desafios em relação aos municípios que têm acesso e se interessam, demora bastante. A questão mais política que eu vou endereçar ali, mas tem uma pergunta anterior aqui do Diego sobre a temática de projetos habitacionais para terrenos subutilizados em áreas bem servidas. Eu acho que me parece uma adaptação de um método de análise espacial. Sim, tem duas notícias ótimas sobre esse tema. Eu agradeço demais a pergunta. A primeira delas é que o falecido Ministério das Cidades, que é o atual Ministério do Desenvolvimento Regional, está em contato com a gente, com o Cleandro, lá do IPEA, e eles querem fazer uma avaliação de impacto do Minha Casa Minha Vida. E, então, eles estão em contato com a gente vai fazer uma série de estudos sobre o Minha Casa Minha Vida, para tentar pegar esse histórico, agora que a gente tem vários anos de um Minha Casa Minha Vida consolidado, e uma das análises que eu vou fazer com a minha equipe é justamente analisar os impactos do Minha Casa Minha Vida do ponto de vista do acesso a oportunidades, na inserção espacial dos conjuntos habitacionais no tecido urbano, e as implicações que isso tem para o acesso da população de mais baixa renda a oportunidade de emprego, saúde e educação, a esse descasamento da política habitacional com as políticas sociais. E, entrando diretamente no tema da pergunta, o governo federal, nos últimos meses, acho que desde o começo do ano, eles estão criando, eles têm um balão de ensaio, aí tem uma nova política habitacional que eles querem criar, que se chama Aproxima. É um programa habitacional chamado Aproxima. O objetivo desse programa é pegar os terrenos ociosos que pertencem ao governo federal, que estão localizados nas grandes cidades do Brasil, e fazer uma espécie de um leilão desse terreno para grandes construtoras, e de maneira que ganhe a construtora que ofereceu a melhor oferta e que tenha a maior quantidade de habitações de interesse social dentro desse conjunto. Então, se a pessoa quiser, por exemplo, construir um shopping, um centro comercial ou um conjunto habitacional, não tem problema, mas ela precisa garantir que uma quantidade X de habitações desses terrenos sejam habitações de interesse social. Eles entraram em contato com a gente e eles pediram uma avaliação preliminar. Olha, esses são os nossos terrenos. Essas são as coordenadas geográficas de onde os terrenos estão localizados. Qual que é o potencial de acesso a oportunidades que esses terrenos possuem? O próprio nome do programa habitacional, Aproxima, ele já traz de maneira muito clara que a ideia é trazer essa aproximação entre pessoas e serviços de saúde. Eu fiquei muito feliz com a ideia do programa, porque é um programa que ele se choca com os grandes problemas que a política habitacional no Brasil historicamente sempre tiveram, de construir coisas isoladas. É um tipo de programa que ainda está em fase de gestação, então eu ainda teria muito cuidado e cautela para avaliar em que medida um programa desse vai ser bem sucedido. Um programa dessa natureza, jamais conseguiria uma escala de produção habitacional do tamanho de um programa Minha Casa Minha Vida, então ele não é um programa que resolve o problema habitacional, mas ele ajuda a minimizar. Mas só o fato de você ter uma mudança na mentalidade do planejamento urbano, da política habitacional, isso já me deixou muito feliz. A gente fez algumas análises desses terrenos, o programa está avançando, a gente espera que em algum momento o governo federal faça um anúncio disso. Vamos ver o que vai sair daí. Microfone. Júlio? Aí. Sempre esqueço. Obrigado, Rafael. Então, assim, tem outras perguntas que estão mais ou menos aqui dentro dessa minha item 2 ali, que está nas notas compartilhadas, que é a questão realmente da gestão informada por dados, o data-driven, né, prefeituras que se arrogam esse discurso de que, né, se você só Deus tem certeza, o resto você me traz dados para eu me certificar. Então, como é que tu vê essa questão? Realmente tem uma pergunta ali sobre troca de mandato e tal, né? Essa questão de informar o poder público, os agentes privados também, para transformar essas evidências de pesquisa em políticas, em planos, em ações, né? A gente sabe que isso, em muitos dos países desenvolvidos, do norte global, em geral, essa cadeia de transmissão ela é razoavelmente fluida e visível. Tu vê que o governo encomenda pesquisas, as pesquisas são
recebidas, e de alguma maneira o governo acusa o recebimento e se mexe, dá algum sinal de que aquilo foi incorporado, foi introjetado. Aqui no Brasil a gente tem uma ruptura, né? A gente produz muito conhecimento, muita informação de qualidade, e essa transmissão para as políticas e programas, projetos, ela é difícil. Então, o que tu pode nos dizer um minutinho sobre isso? Olha, o que eu posso te dizer é que eu sou absolutamente novato nessa empreitada, tá? Até 2013, quando eu saí para o meu doutorado, todas as pesquisas que eu fazia, a minha visão era ler literatura, pegar as melhores bases de dados, responder as melhores perguntas as perguntas de pesquisa que eu conseguia da melhor maneira possível, publiquei, tá bom, é isso, tá? Depois que eu terminei o doutorado, e aí o meu doutorado ele foi muito focado em discutir o legado da mobilidade da Copa das Olimpíadas, eu organizei eventos com o secretário de transporte, com o pessoal da área de habitação do município do estado do Rio, que eu comecei a dar valor para essa interlocução entre a pesquisa e a política pública. Quer dizer, isso, de certa maneira, também isso se dá porque o Ministério da Cidade sempre foi um ministério muito visado politicamente. Então, os quadros técnicos do Ministério das Cidades, durante muito tempo, eles não tinham uma interlocução muito forte de pessoas com boa formação técnica, né? Isso, de certa maneira, continua. Dos últimos anos para cá, alguns governos fizeram alguns concursos e tem uma equipe técnica muito boa na área de mobilidade urbana. E desde que eu voltei do doutorado, por muita alegria, eu tive um ótimo contato com eles e eu estou tentando me aproximar deles e eu estou tentando fazer essa parceria de maneira um pouco mais próxima. O que eu ouço de colegas mais experientes é que se você quer que a sua pesquisa tenha um impacto imediato sobre a política pública, você tem que fazer coparticipação. Você tem que pegar o gestor público ou as pessoas interessadas, os técnicos, por exemplo, e trazer para dentro da sua pesquisa, participar de seminário, discutir, eventualmente ser coautor, fazer trabalhos realmente em colaboração para que você tenha um engajamento mais próximo, e isso aumenta demais as chances da pesquisa que você está fazendo seja aproveitada e usada na prática. O que eu estou tentando fazer é justamente isso com o Ministério das Cidades. Então, a gente tem um acordo com o Ministério, onde o Ministério, a gente vai fazer algumas avaliações de impacto ex ante e ex post de projetos de transporte que o Ministério financia, ou vai financiar, ou já financiou. A gente vai fazer alguns mini treinamentos para a equipe do Ministério, e o que a gente quer é que, ao longo do tempo, a gente faça com que essas análises de acessibilidade sejam gradativamente incorporadas dentro dos programas de governo, né, do governo federal. Mas isso assim, Roma não foi construída num dia só, e essa parceria pesquisa política pública também ela demora para amadurecer. Muito bem, então eu acho que não tem mais perguntas aqui. Tem uma do José Daniel sobre a questão da subnotificação dos dados do Covid, que eu acho que também, de novo, interfaceia duas questões, a disponibilidade de dados e a articulação com o poder público, que tem que ser fluida e disponível. Então, eu te pediria, Rafael, que talvez, ao responder essa pergunta sobre como o problema da subnotificação impacta este projeto específico, né, se é que... E aí, no fim, essa minha questão aqui, que eu acho que é interessante para a gente concluir, que é o que todo mundo que faz pesquisa, que já construiu uma reflexão sobre a cidade complexa, né, madura, como é o caso de todos nós aqui que estamos presentes. Qual seria a tua futurologia da cidade pós-pandemia? Né, que eu acho que hoje é a questão central, né? Todo mundo pensando e dizendo o que pensa sobre a cidade do futuro, após a pandemia. Vamos arriscar alguma coisa. Respondendo a pergunta primeiro, essa questão da subnotificação dos dados do Covid-19 é uma questão que não afeta a pesquisa que a gente fez, que eu apresentei aqui para vocês. Porque ali, na pesquisa, o que a gente analisou é o acesso das pessoas, a proximidade, a facilidade de chegar nos hospitais. A gente não está considerando quantas pessoas estão contaminadas ou quantas estão ou não estão contaminadas.
Então, a gente, de fato, tem tido um problema gravíssimo de subnotificação, de baixa testagem de casos de Covid-19 no Brasil. E esses dados são extremamente importantes para você fazer pesquisas de saúde pública e epidemiologia. Eu tenho participado de projetos de pesquisa com outros colegas na área de saúde pública, olhando para a propagação espacial do Covid-19 no Brasil, como as medidas de lockdown foram extremamente cruciais para reduzir o ritmo de contágio em Rio e São Paulo. Depois eu posso botar uns links para vocês desses artigos. Mas, na pesquisa de acesso a oportunidades, a questão do contágio em si não afeta a pesquisa que a gente fez. E só antes de passar para a pergunta do Júlio, respondendo a Luana e outros colegas, a nossa expectativa é que esse projeto guarda-chuva seja expandido para incluir acesso a outros tipos de oportunidades, além de emprego, escola e hospital. A gente gostaria muito de incluir acesso a áreas verdes, equipamentos culturais como museus e bibliotecas e cinemas, enfim. E a gente também gostaria muito de expandir esse projeto para outras cidades. Hoje, a maior barreira para a gente expandir esse projeto é a disponibilidade de dados de transporte público. Então, se uma cidade tiver interesse em participar da pesquisa, a única coisa que essa cidade, a prefeitura, tem que fazer é pegar os dados do sistema de transporte público e colocar publicamente disponível, de preferência, ou, na pior das hipóteses, manda para a gente e a gente inclui a cidade. Mas a gente pretende expandir para tentar cobrir as grandes aglomerações urbanas do Brasil, incluindo algumas cidades médias, não problema. Júlio, a tua pergunta é meio sacana, né? Quer dizer, o que vai acontecer com as cidades pós-Covid-19? Eu tenho visto muita gente se arriscar, e eu acho... eu não sou muito de bola de cristal, e eu sou um cara extremamente pessimista. Então, assim, eu tendo a crer que pouca coisa vai mudar. Tá? Eu tendo a crer que a gente não vai aprender a lição de fazer uma maior integração das políticas públicas por causa dessa crise. Eu tendo a crer que se alguma coisa vai acontecer com o transporte público, e que as empresas de transporte público que já estão enfrentando gargalos financeiros tremendos por causa da queda da demanda, elas vão continuar enfrentando. Essas empresas, via de regra, dificilmente recebem apoio, subsídio do governo para recuperá-las. Quer dizer, o governo já lançou programa para recuperar a empresa aérea de transporte de aviação, mas transporte público a gente ainda não tem nenhum sinal. Se alguma coisa vai acontecer, o transporte público vai ter ainda um pouco mais estigma com relação a um serviço de transporte de baixa renda, de baixa qualidade e de alto risco de contágio. Então, eu não sou muito otimista, infelizmente. Eu acho que isso vai mudar bastante um pouco a forma como a gente socializa nos espaços públicos. Eu lembro que há 10, 15 anos atrás, eu fui ao Japão fazer um mochilão quando eu estava no meio do mestrado, e era curioso como as pessoas usavam máscara o tempo todo. E, por uma parte, a pessoa está gripada, ela tem o cuidado de não contaminar o próximo, ela usava máscara. Não era nada muito fora do normal, era meio padrão. Eu acho que isso talvez se torne algum hábito um pouco mais comum no Brasil, mas eu duvido que isso vá fazer com que as nossas cidades se esvaziem, que as pessoas busquem abrigo nos campos. Eu sou extremamente cético de que uma crise como essa gera transformações tão radicais em estruturas urbanas e sociais de tão longo prazo, acumuladas ao longo de séculos, como são as cidades. Muito bem, obrigado. Então, Rafael, tem aqui uma pergunta da Laura que estou pedindo para responder. Eu acho que está mais ou menos, tu endereçou nessa última discussão aí sobre as políticas públicas, a articulação com os gestores. Ela pergunta sobre os planos de mobilidade, né, e como que esses resultados, esses dados podem ajudá-los. E se o IPEA tem alguma, então, pelo que eu entendi, a Laura é uma colega excelente, acabou de concluir o Propur com uma tese que foi, inclusive, premiada sobre os planos de mobilidade. Se o IPEA tem explicitamente, então, né, Laura, algum movimento nesse sentido relativo aos planos de mobilidade. Bom, obrigado pela pergunta e parabéns pelo prêmio, Laura. Feliz de saber que tem gente boa fazendo bons trabalhos sobre mobilidade aí no Propur. Então, o nosso foco mais imediato, quer dizer, o IPEA é um instituto de pesquisa pequeno, apesar das pessoas não saberem. O IPEA tem poucos pesquisadores,
Na área de mobilidade urbana, então, basicamente, somos 2 pessoas. Eu e o Carlos Henrique, e o Carlos Henrique está de licença. Então, hoje em dia, sou só eu. Então, é um grupo muito pequeno. E, por causa disso, a gente tenta fazer parcerias de pesquisa com pessoas das universidades do Brasil, no exterior, e assim por diante. Então, assim, hoje, a gente não tem perspectiva de engajar de maneira ativa junto às prefeituras para orientá-las na construção de planos de mobilidade. A gente tem feito o trabalho de divulgar essas bases de dados, a gente espera que esses dados que a gente tem gerado sejam utilizados como insumo para a construção dos planos de mobilidade, isso com certeza. A gente sabe que o pessoal do ITDP, WRI e outras entidades da sociedade civil estão super antenadas em utilizar essas bases de informação para dar suporte técnico para as prefeituras. A gente sabe que a maioria das prefeituras no Brasil não tem capacidade técnica para pegar uma base de dados e abrir no ArcGIS, que seja, ou uma planilha de Excel, às vezes. Então, enfim, a gente espera primeiro construir essa base fundamental com essas informações que as prefeituras possam usar. Em alguns casos esporádicos, a gente tem recebido algumas consultas, a gente tenta auxiliar tecnicamente, mas por uma questão de missão institucional e equipe, a gente não vai ter esse fôlego, a gente não tem como auxiliar os municípios de maneira direta. Mas, dito isso, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Essa metodologia que eu estou mostrando para vocês é uma metodologia um pouco estática. Então, a gente gera todo o processamento dos dados, gera os mapas e está lá um mapa estático, bonito, que a gente mostra para a pessoa. Um colega nos Estados Unidos, o Anson Stewart, que é um aluno que terminou o doutorado no MIT, mais ou menos na mesma época que eu, ele criou uma ferramenta onde você roda essas mesmas análises que eu mostrei para vocês em tempo real. Então, ele pega um tablet, imagina um tablet gigante, do tamanho de uma pequena mesa, e esse tablet tem um mapa, tipo um mapa do Google Maps, e é um mapa interativo. Então, com esse mapa, ele faz oficinas comunitárias durante o processo de planejamento urbano, e ele traz pequenos grupos focais que vão trabalhar a discussão em cima daquele mapa ali na hora. E nesse mapa, qualquer pessoa, de maneira muito simples, você arrasta essa estação de metrô, você quer construir um novo metrô, você arrasta essa estação de metrô desse quarteirão para o quarteirão do lado. Ou você aumenta a frequência da linha de ônibus, ou você tira essa linha de ônibus e constrói essa outra linha de ônibus aqui. E automaticamente, aquele tablet que está conectado num computador, ele faz todos os cálculos de acessibilidade na hora. E esses mapas que eu estou mostrando para vocês se tornam mapas dinâmicos, onde você consegue, em tempo real, digamos assim, fazer simulações de como as intervenções que aquele cidadão está colocando, está propondo em cima daquele tablet interativo, afetaria o acesso a oportunidades. Isso gera uma interface de comunicação com o cidadão comum, para ele entender o que está se passando de uma maneira incrível. Esse trabalho é um dos meus trabalhos favoritos sobre acessibilidade e planejamento urbano dos últimos anos. Ele está todo publicamente disponível. Eles têm, inclusive, no MIT, uma startup que faz esse tipo de trabalho com consultoria. Então, assim, qualquer pessoa que tem uma agência de planejamento, consultoria, que quer prestar consultoria para prefeituras, isso é uma ferramenta que vale ouro, a um preço super barato e que tem um potencial de engajamento para planos de mobilidade incrível. Então, eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nisso, para a gente fazer com que o tema da acessibilidade ele saia dos mapas estáticos, ele entre na interação com as pessoas. Excelente. Tem uma pergunta aqui do André Melati, mas, André, acho que essa tu vai ter que mandar direto para o Rafael, ele vai te sugerir umas leituras, porque acho uma discussão um pouco grande, né? Ou bastante grande, e não muito exatamente no nosso foco. Mas, com certeza, né, se tu te procurar na produção dele, se dirigir a ele, pode te dar uma mão sobre essa questão, né, Rafael? Então, ali do crescimento, estabilização, essa dinâmica das regiões metropolitanas. Então, a Laura aqui agradeceu, e eu tenho aqui o certificado, que eu vou te mandar em seguida. Então, de minha parte, eu acho que a gente pode deixar o Rafael voltar à sua agenda, agradecer a presença aqui. Tivemos 80 e poucos minutos de gravação, o que dá, né, quase 1h30, e eu comecei a gravar atrasado, me desculpem, não vai estar disponível ali a introdução, já a partir da fala do Rafael. Depois a gente diz onde está a gravação. Tá?
Então, acho que seria isso. Mais um minuto aqui, ver se entra mais alguma pergunta. Se não, eu vou passar então, a palavra para o Rafael para ele se despedir, já de nossa parte, do programa, da coordenação, da comissão, né? E da nossa comunidade aqui de alunos, professores, colegas, gestores, planejadores profissionais que eu vejo aqui. A gente agradece, né, dizer que estamos aqui também à disposição. Eu acredito que o Cleandro, como tu citaste, Cleandro Krause, que é egresso do Propur, teu colega no IPE, acho que ele procurou já a coordenação, a professora Helenisa, em relação a esse projeto, esse programa. Tomara que isso avance, essa articulação é positiva para todo mundo. Então, nós aqui de nossa parte te agradecemos, foi muito bom, proveitoso, e te desejamos uma boa semana, uma boa continuidade nos trabalhos, boa quarentena, continue em casa, não abuse, porque, como tu disseste, eu particularmente também comungo dessa opinião não muito otimista, né? Esse fim de semana, praticamente a dinâmica das ruas já estava muito próxima à convencional, né? Eu acho que talvez falta um pouco uma consciência de que a chave é o contato, a aglomeração. As pessoas acham que, bom, o lugar está fechado, eu estou de máscara, está resolvido. Aí fica aquele bolinho na frente da loja ali esperando o delivery e todo mundo se abraçando, se cumprimentando. E ontem as ciclovias apertadas que a gente tem aqui, lotadas de pessoas nas duas direções, né? Sem máscara, falando, cuspindo, tossindo. Então, eu acho que essa questão é uma questão informacional, né? A gente começou a entender, a visualizar o problema junto com os países europeus e desenvolvidos. Só que o nosso problema, digamos, a nossa disseminação do vírus foi mais tarde. Então, obviamente, eles estão terminando lá, só que nós ainda não. Mas como a gente vê todo dia, bom, não tem mais aqueles milhares de casos lá na Espanha, na Itália, em Nova York, a impressão é de que terminou. O futebol já voltou na Inglaterra, na Itália, terminou. Enquanto aqui nós estamos justamente tendo os 1.200, 300 mortos que havia na Itália e na Espanha, lá em março, e era chocante, horrível. Vamos ficar em casa porque tem 1.200 pessoas morrendo por dia na Espanha. Agora, quando tem 1.200 pessoas morrendo por dia no Brasil, vamos embora para a rua, todo mundo. Então, eu também não sou muito... É o que você falou, Júlio. Eu acho que, por um lado, é um problema de falta de informação, mas eu acho que, às vezes, é muito um problema de falta de empatia. Porque a gente tem nos noticiários quase que um terrorismo. Eu fico extremamente tenso. Assim, para mim, a saúde mental tem sido terrível. Assim, ter que lidar com tanta informação da quantidade de casos e mostra que a gente tem a cada dia, e com o governo que nega essas coisas com a maior naturalidade. Mas acho que falta um pouco de empatia. Uma vez eu vi um dos melhores conselhos que eu vi nesse período de pandemia é o seguinte: molde o seu comportamento não como se você tentasse evitar de ser contaminado, mas parta do princípio que você já está contaminado e molde seu comportamento para tentar evitar contaminar as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta. Se as pessoas tivessem um pouco mais dessa atitude de cuidado com o outro, assumindo que eu já estou contaminado, eu não quero passar essa doença adiante, talvez a gente tivesse um pouco mais de sucesso nesse isolamento social. Os trabalhos que eu tenho feito com a equipe da USP, de Oxford, na área de saúde pública e infectologia, a gente identificou que, fazendo sequenciamento genético dos casos de coronavírus, a gente mapeou mais de 500 genomas de coronavírus, do novo coronavírus que entraram no Brasil. A gente identificou que foram mais de 100 tipos diferentes de vírus que entraram no Brasil, 100 variações genéticas diferentes. Algumas delas já tinham entrado no Brasil antes do Carnaval, e 3 delas, particularmente, que foram as primeiras que entraram, foram as que conseguiram se perpetuar para o resto do Brasil. Então, a gente fez uma análise mostrando como padrões espaciais de deslocamento entre estados, padrões de viagens aéreas entre as grandes cidades do Brasil, afetou o processo de dispersão espacial e propagação da Covid-19 no Brasil. E como isso tudo fazendo uma combinação muito interessante de dados genéticos, de mapeamento e sequenciamento genético desses vírus, mutação dos vírus, e combinando com dados espaciais de locomoção. Foi um trabalho muito, muito legal. O preprint, né, a versão
pré-submetida está disponível na internet, a gente está esperando o resultado da revista, mas mostra que não é brincadeira. As medidas de lockdown que a gente teve na cidade de Rio e São Paulo, logo no começo, foram extremamente eficazes. Teve uma queda muito brutal no RT, que era o ritmo de propagação do vírus, mas, infelizmente, a gente começou tarde demais. Se a gente tivesse, como você falou, aproveitado que a gente estava um mês adiantado comparado com a experiência europeia, se a gente tivesse aproveitado esse um mês para se preparar melhor, a gente não estava nessa situação que a gente está hoje. Bem, então, para a gente terminar numa nota boa, positiva, né? Apesar de tudo, a gente agradece mais uma vez, né? Te deixa aqui o nosso abraço e nossas portas da URGS, do Propur, sempre abertas, volte sempre. Temos uns amigos aqui no Sul. E vamos ver se talvez, né, mais adiante, ano que vem, a gente, de alguma maneira, consiga resgatar a ideia do seminário presencial, né? E aí, além da palestra, a gente pode ter aquele networking, aquela interação mais legal dos congressos ao vivo, que eu acho que esse ano vão fazer tanta falta, né? Esse ano, praticamente, todos os congressos vão ser online e aquela dinâmica, né, a gente perde. Mas esperamos que o ano que vem possamos retomar. E, mais uma vez, te agradecemos. Tenha uma boa semana. Tudo de bom. Eu que agradeço, Júlio. Agradeço demais o convite, mais uma vez. Fico à disposição para os seminários presenciais no ano que vem, poder ter contato direto com os alunos, bater um papo, trocar algumas ideias. E, mais uma vez, meus parabéns para o Propur. Que sejam mais de 50 anos de sucesso daqui para frente, com muitos alunos de altíssimo nível sendo formados e muita pesquisa, extensão e publicação aí para vocês. Bem, obrigado então, Rafael, obrigado a todos, agradeço pelo interesse, espero que tenham aproveitado, alunos, né, que tenha brilhado algumas estrelinhas aí para ajudar vocês nos trabalhos, e então, até a próxima, estou encerrando.